Fala galera, nesse vídeo eu vim trazer o conceito de unidade de tempo, a fórmula do compasso e a contagem de tempo. Contagem de tempo, obviamente, é porque depois fica mais fácil eu te ensinar a como tocar em um tempo, como tocar em um ritmo 3x4, 6x4, 4x2, 2x4, 4x8, enfim. Se vocês souberem como é feita a contagem do tempo. Então é para isso essa aula, e na verdade eu estou dividindo ela em duas partes, porque ficou um conteúdo muito grande, e às vezes até passar muita coisa de uma vez, fica mais difícil de processar tudo e guardar tudo na mente. Sem muita enrolação, é necessário entender o conceito de unidade de tempo, para conseguir compreender a fórmula do compasso, no caso as divisões de tempo, e subdivisões de tempo. Não é somente para quem vai usar partitura. Apesar que essa questão da unidade de tempo, quem acaba usando muito mais é o pessoal que lê partitura ou escreve partitura, ainda é importante para quem não usa partitura, para quem toca mais de improviso ou usa cifras, para entender que um compasso de 4x4 é praticamente a mesma coisa que um 4x8. Muda algumas pequenas coisas que eu vou passar nesse vídeo, assim como também entender os outros compassos. Se você não entender a unidade de tempo, é difícil entender o que é um 6x4 ou 4x5, 3x3 e tudo mais. Se você entender a unidade de tempo, você não vai ficar perdido quando esbarrar com esses compassos que eu já acabei de falar, ou também 4x2, 4x6, 5x3000. Eu meio que exagerei, mas realmente eu vou passar um exemplo aqui para vocês em 5x3000, que é para realmente deixar bem explicado como que a gente usa a unidade de tempo. Nessa aula aqui, nessa aula 1, eu não vou falar aqui dos compassos 4x5, 3x3 e 4x6. São divisões de tempo aí que eu vou deixar para falar na parte 2 dessa aula, que no caso eu vou dar exemplos dele em tempos irracionais. A unidade de tempo é uma ferramenta de proporção. E só para caso alguém realmente não lembra, proporção é 100%, 50%, 25% e essas coisas, porcentagem, tá? Apesar que eu não vou usar esse conceito aqui de 200%, eu vou fazer um pouquinho diferente. Para deixar mais fácil a explicação, irei apresentar a fórmula do compasso, que depois eu vou utilizar essa fórmula do compasso para passar os exemplos e os exercícios, mas enfim. A fórmula é BPM, que é batidas por minuto, que no caso é o andamento da música, ou seja, 70 BPM, 120 BPM, essas coisas. Mais X sobre Y. Ou alguns preferem dizer X é o numerador, Y denominador, mas porque ele parece com uma fração. Parece, não é. Mas por se escrever de uma forma muito parecida com uma fração, a gente ainda acaba falando, por exemplo, o número de cima é o numerador, y, que é o número de baixo, denominador. Mas, na verdade, o x, que é o número que vai em cima, é o número de tempos do compasso, que pode ser um compasso binário, contém 2 tempos, ternário, 3 tempos, quaternário, 4 tempos. De 4 para cima, pode ser, não significa que vai ser, mas pode ser um compasso alternado também. Ou muitas vezes o pessoal também usa aí compasso composto. Mas em relação aos compassos simples e compostos, vou passar na segunda parte. Focando aqui, um exemplo, 2x2. 2, número de tempos do compasso, ou seja, como que eu vou contar? 1, 2, 1, 2. E 2 é a unidade de tempo, que eu vou explicar já já. Eu acho que no próximo slide. Enfim, 4x4. É um compasso quaternário, 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enfim, ternário, 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, por aí vai. 7x8, que no caso acaba sendo o compasso alternado. Como o 7 vem primeiro, ou está em cima, ele é o número de tempos do compasso. A forma mais simples de contar um compasso alternado é simplesmente contando o tanto de número de tempos dele, tá? Há outras formas, mas é para outros vídeos. A forma mais simples aqui, por exemplo, nesse caso 7, é contar até o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 e por aí vai, tá? Mais pra frente no canal eu vou estar passando vídeos específicos de como você toca tanto os compassos simples, compostos e alternados. Para facilitar a compreensão, vou utilizar aí figuras de tempo e as frações de tempo juntamente. As frações é basicamente a unidade de tempo. Já já você vai entender isso aí. Figuras de tempo e seus números. Eu preciso decorar essas figuras? Se você vai usar partitura, você vai escrever, vai ler partitura, realmente você tem que decorar. Agora, se você não vai fazer, não há uma necessidade, uma obrigação, tá? Mas presta atenção nos números. Os números são importantes. Então, pra galera da partitura que tá assistindo, do lado esquerdo, eu tenho a figura de tempo. É acompanhado do número aqui do lado. Então, a semibreve, número 1, mínima 2, semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16,
fusa 32 e semifusa 64. À esquerda tem uma figura de tempo, à direita tem a figura de pausa. Tá? Pra galera da partitura, o que é que isso significa? Significa que quando eu tiver essa figura de tempo aqui, não a de pausa, eu vou tocar uma nota. Vamos supor aí uma nota aleatória, vou tocar Dó. E apareceu uma figura de tempo pra mim. Apareceu uma figura de pausa agora. Parei de tocar. É simplesmente isso. Claro que tem relação de tempo, mas isso aí a gente vai ver. É basicamente isso. Agora a gente tem uma coisa aqui que interessa a todo mundo. Por que 2 é maior que 4? Porque na verdade isso aqui é uma fração. Como assim? Eu tenho a semibreve, que ela significa 1. Se eu pegar a semibreve e dividir por 2, significa que eu preciso de 2 notas para ter a duração de uma nota da duração da semibreve. Ou seja, vamos supor aí um compasso binário. Como que eu conto o compasso binário? 1, 2, 1, 2. Não vou fazer tudo completo ainda aqui. É mais para exemplo primeiro. Então digamos que eu tô contando aí 1, 2. A semibreve foi um tempo. Se eu dividir ela por 2, significa que eu tenho que colocar 2 notas onde só tinha tempo para uma. Digamos que eu estou tocando aqui 1, 2, 1, 2. Se eu dividir por 2, eu vou tocar 1, E, 2, E, 1, E, 2. Se eu dividir por 3, significa que eu preciso de 3 notas para ter a duração de um tempo. Ou então você pode pensar diferente, que eu dividi um tempo em 3 partes. Pode pensar dessa forma também, o resultado é o mesmo. Então, se eu dividir um tempo em 3 partes, eu estava contando 1, 2, 1, 2. Como que eu vou contar agora? 1, E, 2. Por que E? 1, E, deu 3 tempos. Então, em vez de do 1 pular pro 2, agora eu estou colocando 2 letras E no meio. Então, como que ficaria? 1, E, 2, E. Mesma coisa, se eu dividir por 4, significa que eu preciso de 4 notas para ter a duração de um tempo. Ou então que eu dividi um tempo em 4 partes. Então, em vez de do 1 pular pro 2, eu contaria 1, A, B, C. No caso, dão 4 aqui no total. Depois 2, A, B, C, 1, A, B, C, 2. Então, na verdade, o que acontece com essas figuras e os números delas? Na verdade, esse número aqui, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, é como se fosse uma fração. Em vez de ser exatamente só o número 2, é como se, na verdade, fosse 1 sobre 2. Como assim? 1 dividido por 2. Ou seja, se eu tenho 2 figuras de mínima, ou então 2 números 2, significa que eu tenho a mesma duração de uma figura de semibreve. Mesma coisa, se eu tenho 8 figuras de colcheia, ou então 8 figuras aí do número 8, significa que eu tenho a duração, juntando todas essas figuras aí, todas essas 8, significa que eu tenho a duração de uma semibreve, ou então a duração de uma figura de um tempo. E isso que significa a questão da proporção das unidades de tempo. Então, só começando a exercitar um pouquinho mais a mente, que eu vou dar diversos exemplos nisso aqui, para ficar bem fixado nesse vídeo. Quantas figuras de 8 eu preciso aí para ter a duração de um tempo de uma figura do número 4, ou semínima? Quantas colcheias eu preciso para ter a duração de uma semínima? Aqui uma coisa que dá para fazer é pegar o número maior e dividir pelo menor. Como assim? 8 dividido por 4, porque 8 é o número da figura, a colcheia, e 4 é o número da semínima. Então, 8 dividido por 4, 2. Significa que do número maior eu preciso de 2 dele. Então, eu preciso de 2 figuras do número 8, ou então de 2 colcheias, para ter a duração de uma semínima. Se é o 16, eu quero saber quantas figuras desse aqui eu preciso para ter a duração aí de uma semínima. Semínima é o número 4, então se eu pegar 16 e dividir por 4, dá 4. Ou seja, o resultado da divisão é 4, eu preciso de 4 do número maior. Então, 4 semicolcheias, ou então 4 figuras do número 16 aqui, para ter a duração de um tempo de uma figura de semínima. Acho que eu já vou para a prática agora para explicar um pouquinho melhor e já trabalhar no contexto geral aqui. São esses 2 slides de exercícios para esse vídeo. Então bora lá. Em compasso aqui, eu deixei de vermelho para ficar bem destacado, bem diferenciado aqui dos outros números. Os números aqui em branco é como se eu estivesse dizendo que tenho 2 figuras dessa que tá em amarelo aqui, tá? Em amarelo aqui é o número da figura, e aqui embaixo está a figura. Então vamos entender aqui no geral. Eu tenho um compasso 2 por 2. 2 é o número de tempo. Como que eu conto? 1, 2. 2 é a minha unidade de tempo. Ela é mais importante para quem utiliza a partitura e a gente vai entender agora. O que eu quero dizer com unidade de tempo aqui nessa questão da fórmula do compasso, nessa divisão de tempo aqui? Significa que a figura do número 2, no caso vamos voltar aqui, a figura do número 2, mínima, significa que essa figura representa um tempo. Ela representa um tempo.
Como que a gente vai usar isso aqui? Digamos que eu estou tocando aí ou na partitura e apareça para mim duas figuras do número 2. No caso, duas mínimas. O meu compasso é um binário. Eu conto 1, 2. Apareceu duas mínimas para mim. Se cada mínima representa um tempo, como que eu vou contar isso aí? 1, 2. Se eu estivesse tocando assim, 1, 2. Esse é só o compasso, tá? Esquece um pouquinho esse número aqui. 1, 2, 1, 2. Agora apareceu esse número aí pra mim. Duas figuras de mínima. Ou então, duas figuras da unidade do número 2. Obviamente, se eu pegar 2 e dividir por 2 dá 1, ou seja, é um tempo. Então, 1, 2. Apareceu pra mim só uma figura de mínima. Ou então, só uma unidade do número 2. E 2 é um tempo. Então, só isso. 1. Normalmente aparece mais assim no final da música, se não aparecer nada na frente, tá? Ou então vai ter alguma figura de pausa, se a gente só for tocar uma vez. Apareceu pra mim 4 figuras aí que é representada pelo número 4. A figura que é representada pelo número 4, semínima. Se eu pegar o 4, que é o número maior, e dividir pelo 2, que é a minha unidade de tempo, o resultado da divisão dá 2. Significa que eu preciso de duas figuras do número 4 para ter a duração de um tempo, da minha unidade de tempo, que é a figura de número 2. No caso, posso dizer também que, pelo resultado da divisão ter dado 2, posso dizer também que é uma subdivisão por 2. E como que eu conto uma subdivisão por 2? 1 e 2 e 1 e 2 e por aí vai. Mas eu sempre coloco e entre os números. Então pra mim apareceu 4 unidades do número 4. Você estava tocando assim, tá? Sem essa unidade aí, sem nada. 1, 2, 1, 2. Apareceu aí pra mim 4 unidades do número 4. Como que vai ser? 1 e 2 e. Continuando. A minha unidade de tempo ali é o número 2. Eu tô num compasso binário, 2 por 2, e apareceu pra mim uma unidade do número 1. Ou então uma semibreve. No caso agora tem uma inversão, porque o 1 é o número menor, e a minha unidade de tempo é o número 2, que é o número maior. A mesma ideia que eu peguei de dividir o maior pelo menor, também dá certo aqui. Só que você tem que tomar o cuidado agora nessa inversão aqui. Se eu pegar 2 e dividir por 1, vai dar 2. Só que o resultado da divisão diz em relação a quantos tempos do número maior é necessário para ter a duração do número menor, tá? Então, na verdade, aqui, como deu 2, significa que eu preciso de 2 tempos do número 2 para ter a duração de um tempo do número 1. Isso no compasso binário. Então, digamos que estava 2 por 2. 1, 2, 1, 2. Apareceu para mim uma unidade do número 1. Ou uma semibreve. Como que fica? 1, 2. Eu toquei a nota por 2 tempos. 1, 2. Prosseguindo. Eu tenho um compasso 4 por 4. 4, o primeiro número ali, ou o número que vem em cima, ou o primeiro número, é o número de tempos que eu tenho no compasso. Como é um 4, eu vou contar como 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 4, que é o número que vem embaixo aqui, ou então poderia vir depois, né? 4/4, pode ser o número que vem depois. Ele é a minha unidade de tempo. A unidade de tempo representada pelo número 4, semínima. Na partitura também pode aparecer 4 e a figura da semínima por baixo também, tá? Mas aqui eu vou explicar mais pelos números mesmo. Enfim, 4 por 4. Digamos aí, sem ler ainda nada aqui desses tempos aqui que eu coloquei como exemplo, como que eu contaria e tocaria uma nota, seria assim: 1, 2, 3, 4. Apareceu pra mim uma unidade de semibreve, ou então uma unidade do número 1. Se eu pegar 4 e dividir por 1, dá 4, obviamente. Ou seja, são 4 unidades aí do número 4, ou 4 semínimas, para ter a duração de uma semibreve. Agora não é mais 2, agora é 4. Então, como que eu tocaria se parecesse para mim uma figura de semibreve? Em vez de tocar assim, 1, 2, 3, 4, agora eu toco assim, 1, 2, 3, 4. Eu segurei a nota por 4 tempos. Se aparecer para mim duas figuras de 2, ou então duas figuras de mínima, ou então duas figuras de mínima. Se eu pegar 4 e dividir por 2, 4 é o maior número ali e ele é a minha unidade de tempo. Se pegar 4 e dividir por 2, dá 2. Ou seja, eu preciso de 2 unidades do número 4 para ter a duração de uma unidade de número 2. Ou seja, se eu estava tocando 1, 2, 3, 4. Se eu for tocar essa mesma coisa, só que com essa unidade agora, como que eu tocaria? 1, 2, 3, 4. Eu segurei a nota por 2 tempos. Ou então se eu trocar essa nota aqui só para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4.
Deu pra perceber a diferença. Apareceu pra mim 4 unidades do número 4. Então 4 semínimas. Se o meu compasso é um 4x4, significa que 4 é um tempo. Então apareceu 4 unidades do número 4, são 4 tempos. Ou seja, se eu estava tocando assim, 1, 2, 3, 4, e apareceu pra mim 4 unidades do número 4, eu continuo a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Apareceu pra mim 8 unidades do número 8, ou então 8 colcheias. Se eu pegar 8 e dividir por 4, 8 é o número maior, e 4 é a minha unidade de tempo, vai dar 2. Ou seja, eu preciso de 2 unidades do número 8 para ter a duração de tempo de uma unidade do número 4. Nesse caso, pelo número da figura ser maior do que a minha unidade de tempo, eu posso dizer que ela é uma subdivisão, e no caso como deu 2, o resultado, uma subdivisão por 2. Como que eu conto? 1E, 2E, 3E, 4E, 1. Então, como que eu tocaria? 1E, 2E, 3E, 4E. Se aparecer para mim um compasso 4x8, 4, como vem primeiro, ou então é o número que está em cima. 4 é o número de tempos que eu tenho no compasso, ou seja, 1, 2, 3, 4. E 8 é a minha unidade de tempo. No caso, 8 representa a figura colcheia. Então apareceu para mim 4 unidades do número 8, ou então 4 colcheias. Como que eu toco? Se 8 é a minha unidade de tempo, significa que colcheia, ou então o número 8, representa um tempo. Ou seja, se apareceu para mim 4 colcheias, 1, 2, 3, 4. Apareceu para mim 8 figuras do número 16, ou então 8 semicolcheias. E 16 é um número maior que 8, ou seja, vai ser uma subdivisão. Se eu dividir 16 por 8, dá 2, ou seja, uma subdivisão por 2. Como que eu conto uma subdivisão por 2? 1E, 2E, 3E, 4E. No caso, eu toquei 8 notas nessa subdivisão por 2. Agora aparece para mim uma figura do número 4 e 2 figuras do número 8. Então vamos fazer por parte. 4 não é maior que o número 8, que é a minha unidade de tempo. Então não é uma subdivisão. Então se eu pegar 8 e dividir por 4, dá 2. Significa que eu preciso de 2 figuras do número 8 para ter a duração de uma figura do número 4. Ou seja, se é um 4 ali, eu vou segurar a nota por 2 tempos. Então, ao invés de ser assim, 1, 2, 3, 4, vai ser assim, 1, 2. Por que não 1, 2, 3, 4? Porque não são 2 figuras do número 4. É somente uma. Então, 1, 2. Apareceu para mim 2 figuras do número 8, ou então 2 colcheias. 8 representa um tempo, então, se eu juntar os dois juntos, 1, 2, 3, 4. Ou então, se eu mudar a nota para ficar mais fácil, 1, 2, 3, 4. Em relação às notas, a partitura vai dizer aí, eu estou priorizando a contagem do tempo, para que você consiga entender a contagem do tempo. Apareceu para mim 16 figuras do número 32, ou então 16 fusas. 32 é um número maior que 8, que é a minha unidade de tempo, então é uma subdivisão. E se eu pegar 32 e dividir por 8, dá 4. Ou seja, é uma subdivisão por 4. Como que eu conto uma subdivisão por 4? 1ABC, 2ABC, 3ABC, 4ABC, 1. No caso, eu conto até 4, porque são 4 tempos que está escrito na minha fórmula do compasso. Se fosse 3 e uma subdivisão por 4, eu contaria 1ABC, 2ABC, 3ABC, 1, ok? Mas ali está um 4, então 1ABC2, ABC3, ABC4, ABC1, enfim, deu pra pegar a ideia. Se é uma subdivisão por 4, eu estava tocando assim um 4 por 8. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou tocar assim. 1ABC, 2ABC, 3ABC, 4ABC, 1. Ou então mudando a nota para ficar mais fácil. 1ABC, 2ABC, 3ABC, 4ABC, 1. No caso, como são 16, eu vou parar no C que vem depois do 4. Ou seja, 1ABC, 2ABC, 3ABC. Agora, para fixar de uma vez por todas de tempos racionais, por que racionais? Porque todas as subdivisões que eu estou fazendo aqui está dando um número inteiro. No caso, tem tempos irracionais, que eu vou passar na parte 2 dessa aula, mas que, no caso, seriam divisões aí, por exemplo, que daria 1,5. Tem essa questão também, tá? Mas aí já é para a parte 2. Mas fixando essa questão de tempos racionais, aqui em vermelho continua a mesma coisa, é o meu compasso, 5 por 3.000, 6 por 3.000. Amarelo, a unidade de tempo, no caso, nem existe uma figura para representar essa figura de tempo aqui. 6.000, 3.000, enfim. Mas é para deixar bem fixado essas contas aí todas. Se eu tenho um compasso 5 por 3.000, 5 é o número de tempos que eu tenho no compasso. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
e 3.000 é a minha unidade de tempo. Apareceu para mim duas figuras aí de 6.000. No caso, 6.000 é um número maior que 3.000, ou seja, é uma subdivisão. Então, se eu pegar 6.000 e dividir por 3.000, dá 2. Uma subdivisão por 2. E depois eu tenho 4 figuras de 3.000. No caso, 3.000 é um tempo. Juntando tudo, como que fica? Como aqui é duas subdivisões por 2, então, 1 e depois 4 figuras de 3.000. 2, 3, 4, 5. Eu prefiro aí, para vocês como estão iniciando, se tem uma subdivisão por 2, eu já conto geral tudo como uma subdivisão. Fica um pouquinho mais fácil de contar. Então, na verdade, se eu fosse passar isso aqui para nota, digamos que eu estava tocando assim. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, na verdade, eu vou tocar essa mesma coisa. Só que agora, duas figuras ali de 6.000 e 4 figuras de 3.000. Então, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 1. Na primeira nota, bati 2 vezes e depois somente um tempo. Prosseguindo, mesmo compasso, 5 por 3.000, e aparece para mim uma figura de 600. 600 é um número menor que 3.000, ou seja, não é uma subdivisão. Se eu pegar 3.000 e dividir por 600, dá 5. Ou seja, se eu estava tocando assim, 1, 2, 3, 4, 5, e apareceu para mim uma figura de 600, como que eu vou tocar? 1, 2, 3, 4, 5. Segurei a nota por 5 tempos. Compasso agora mudou. 6 por 3.000. Ou seja, aí, qual a forma mais fácil? Depois eu vou passar outras formas de contar também, tá? Mas a forma mais fácil, mais simples, inicialmente aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aparece pra mim uma figura de 500. 500 é menor que 3.000, que é a minha unidade de tempo. Ou seja, não é uma subdivisão. Se eu pegar 3.000 e dividir por 500, dá 6. Ou seja, essa figura aí tem a duração de 6 tempos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuando, compasso 6 por 3.000. Eu poderia até ter colocado tudo junto, né? Mas 3 figuras de 1.500. Acho que eu tava dormindo quando escrevi isso aqui. Então apareceu para mim 3 figuras de 1.500. 1.500 é um número menor que 3.000, ou seja, não é uma subdivisão. Se eu pegar 3.000 e dividir por 1.500, dá 2. Ou seja, cada figura de 1.500 tem a duração de 2 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou mudando a nota, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, os últimos 3 exemplos aqui para ficar bem mais fácil agora. Diminuir os números, né? Enfim, 4 por 2. Como que eu conto o compasso por 4? 1, 2, 3, 4. Apareceu pra mim, eu devia estar dormindo. 2 figuras de 1. Eu escrevi uma figura de 1 e depois uma figura de 1. É a mesma coisa, enfim. 1 é um número menor que 2, não é uma subdivisão. 2 dividido por 1 é 2. Ou seja, a figura de 1 tem a duração de 2 tempos. Então, 1, 2, 3, 4. Ou mudando a nota, 1, 2, 3, 4. Vamos mudar o compasso agora. 3 por 6. 6 é a minha unidade de tempo. 3 é o número de tempos que tem no meu compasso, ou seja, um compasso ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho uma figura de 6, ou seja, 6 é um tempo, então 1. Apareceu depois ali para mim 4 figuras de 3. 3 é um número menor que a minha unidade de tempo, então não é uma subdivisão. 6 dividido por 3 dá 2, ou seja, a figura de 3 tem a duração de 2 tempos. Então são 4 figuras de 3. Eu vou tocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No 3 eu não toquei porque não tinha uma figura a mais ali. Esse aqui eu confundi a mente, a gente falar. Acho que na verdade era para ser 4 unidades de 12, mas eu coloquei um número menor. Acho que foi isso que eu fiz. Enfim, e por último, se eu tenho um compasso 4 por 4, ou seja, 4 é o número de tempos, 1, 2, 3, 4. 4 é a minha unidade de tempo. Se aparecer para mim uma figura do número 1, 4 dividido por 1 dá 4. Ou seja, o número 1 tem a duração de 4 tempos, porque 4 é a minha unidade de tempo. Então, 1, 2, 3, 4. Enfim, foram bastante exercícios que eu coloquei nesse vídeo, mas é importante aqui você ter entendido que dependendo da ocasião, um 4 por 8 e o 4 por 4 é a mesma coisa. Muda mais a questão das figuras e quantos tempos elas representam. Assim como, por exemplo, um 3 por 2, 3 por 4, 3 por 8 é a mesma coisa. 4 por 2, 4 por 4, 4 por 16 é a mesma coisa. Na partitura muda mais algumas coisas de como você vai ler e quantos tempos representam a figura. Mas na prática do que a gente está ouvindo, é a mesma coisa, tá? É importante você ter entendido isso aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, comente no vídeo e compartilhe também
com aquele seu amigo músico. Tenha uma ótima semana, até a próxima aula e fique com Deus.